Oi, meu nome é Giovanni Martins e nesse vídeo você vai entender o que é uma reserva de emergência, por que você deve ter uma reserva de emergência, como calcular para fazer a reserva de emergência perfeita e também onde você realmente deve investir essa reserva. O que é uma reserva de emergência? Nada mais é que o seu custo de vida calculado entre 6 meses e 12 meses. Tem pessoas que deixam por mais tempo, mas geralmente essa é a conta que você tem que fazer. Faz a conta do seu custo de vida mensal e multiplica por 6 meses. E por que você tem que ter uma reserva de emergência? Antes de mais nada, a gente tem que falar que a pandemia foi o maior exemplo de que ter uma reserva de emergência é mais do que necessário, né? A gente tem mais de um ano de pandemia e nesse um ano, quem não tinha reserva de emergência passou por maus bocados. E apesar de ter a reserva de emergência, muita gente também está passando por maus bocados, porque ainda não voltou a trabalhar ou perdeu o emprego. E o fato de você ter uma reserva de emergência vai te assegurar por um certo tempo, até que você possa se reerguer, ter novamente o seu emprego de volta ou um novo trabalho e você seguir em frente com a cabeça tranquila. Porque se você perde o emprego, se você perde o seu meio de vida e não tem de onde tirar para pagar as contas, você vai ficar com a cabeça um pouco bagunçada. E como calcular essa reserva? Para calcular, você vai pegar seu custo de alimentação, custo de aluguel se você tiver, custo de energia, custo médio, logicamente, água e demais contas nas despesas fixas que você colocou lá naquela planilhazinha do primeiro vídeo que eu deixei aqui para vocês. Eu vou deixar o card aqui se vocês quiserem assistir e ver a planilha, baixar a planilha novamente. E depois de pegar esses custos de um mês, você vai multiplicar esses custos por 6 meses, 12 meses ou mais, dependendo da sua condição. Com essas contas feitas, você consegue estabelecer qual é a meta que você tem de reserva de emergência. Digamos que você tem um custo mensal de 5 mil. Você vai multiplicar por 6, que vai dar 30 mil reais. Esses 30 mil reais é o valor que você tem que juntar da sua reserva de emergência para que você não passe por nenhum sufoco. E como investir a reserva de emergência? Quando a gente fala que a reserva de emergência deve ser investida, as pessoas acham que obrigatoriamente ela tem que ter uma rentabilidade alta. E na verdade não é isso. Na reserva de emergência a gente vai buscar segurança. Por que segurança? Porque a qualquer momento que o país tiver problema, como foi o caso da pandemia, ou que você perder seu emprego, que algum parente tiver um problema de saúde ou você mesmo, e você quiser retirar aquele dinheiro, você vai ter a segurança do seu dinheiro estar lá, garantido. A qualquer momento você pode retirar ele de lá. Então, tendo isso em vista, a gente já descarta investimentos como ações, como Bitcoin, como dólar, derivativos, imóveis. Por que imóveis? Aí a gente entra na segunda situação. O investimento ele tem que ter liquidez diária. E o que significa liquidez diária? É você, no momento que precisar, sacar. Então, imóveis, quando você tem um investimento lá, você não consegue vender o imóvel imediatamente para poder fazer o resgate e pagar uma conta, pagar um tratamento ou qualquer outra coisa que seja. Então, vamos buscar dentro desses investimentos algo com liquidez diária, né, que possa nos dar aí uma segurança e a tranquilidade de que a gente vai ter o dinheiro na nossa conta logo no dia seguinte. Agora vamos falar de rentabilidade. Não é porque o investimento tem que ser seguro que você vai escolher qualquer rentabilidade. Para a reserva de emergência, o recomendável é que você escolha investimentos que tenham pelo menos o montante da Selic ou o valor de 100% do CDI. E nesses casos, a gente já descarta a poupança. Por quê? Porque a poupança ela só rende 70% do CDI. Então, evita a poupança. Investe em outras coisas, que eu vou falar daqui a pouco. 2 coisas para você investir, mas poupança não é uma boa. Em relação à rentabilidade, não é tudo que rende 100% do CDI ou mais do que isso que é bom para você colocar na reserva de emergência. Um exemplo grande disso
é a tal da conta digital com remuneração, ou a conta com remuneração do seu banco tradicional. Por quê? Porque quando você deixa o seu dinheiro ali à vista, você acaba usando esse dinheiro, né? Vamos ser bem claro aqui, são poucas as pessoas que têm concentração e força de vontade para deixar esse dinheirinho lá quieto e rendendo, né? Eu acho que para você evitar qualquer tipo de tentação, evite colocar nessas contas digitais. Elas são uma boa como uma opção para reserva de emergência, mas se você não tem esse controle de ficar quietinho na sua e deixar o dinheiro parado sem você gastar o que é da sua reserva de emergência, é melhor você colocar em outras coisas que são tão seguras quanto, e você ter a segurança de que se um dia você precisar, você já não vai ter gastado com outra besteira. Lembrando que a reserva de emergência é para situações emergenciais. Não é para comprar sapato, não é para comprar um presente, não é para fazer um agrado para o marido, para a esposa, para qualquer pessoa. É para situações realmente emergenciais. E para finalizar, nós vamos falar dos dois investimentos que você pode fazer. O primeiro deles é o Tesouro Selic, que você consegue em qualquer corretora de investimentos a custo zero, né? A maioria das corretoras tem um custo zero em relação ao Tesouro Direto. Nos bancos, talvez você ainda tenha uma taxazinha, mas é o melhor investimento para ter a sua reserva de emergência. E também a gente tem o CDB 100% do CDI, que é do Banco Inter. Esse eu falo que é uma boa e uma excelente opção, porque eu tenho ele, né? Eu tenho o Banco Inter, eu sei, porque é uma coisa segura, já fiz investimentos, continuo fazendo, e eu acredito que para você investir em algo seguro, seja a Selic ou seja um CDB, essas são as duas únicas opções que eu posso para vocês, porque são as duas opções que eu já investi, que eu sei que o resultado é tranquilo, que tem segurança, e eu não coisa para vocês que eu jamais usei ou que eu simplesmente pesquisei na internet. Essas duas coisas são coisas boas, coisas seguras e que têm a rentabilidade tranquila acima de 100% ou no valor da Selic. Então, eu espero que você tenha gostado. Siga à risca essas dicas que você com certeza vai se sair bem nos investimentos. E não esqueça, se você ainda tem dúvida em relação à corretora, aqui eu vou deixar um link do vídeo sobre como você vai escolher a sua corretora e como você vai proceder depois da escolha da corretora. Se é para renda fixa, se é para renda variável. Não esquece de se inscrever e deixar o likezinho, aquele joinha. E qualquer coisa, mande um comentário que eu estou à disposição.